gótico conquista multidões há muito tempo, tanto na literatura quanto no cinema e outras artes. Mas você já parou para pensar onde é que ele se iniciou? Pois bem, no que condiz a literatura, nós temos o Castelo de Otranto como o primeiro romance gótico da história. Ele foi escrito pelo inglês Horace Walpole no ano de 1764, então veja bem, já faz muito tempo realmente. E o Castelo de Otranto inspirou nomes como Mary Shelley, autora de Frankenstein, Bram Stoker, autor de Drácula, e outros tantos que nós conhecemos ainda hoje. E quando eu fui procurar qual era o primeiro livro da literatura gótica que tinha sido escrito, eu imaginava que por ser um clássico eu iria encontrar um livro de 300, 400, 500 páginas. Mas na verdade não foi nada disso. O Castelo de Otranto, apesar de ser um clássico e ter essa importância por ser o primeiro livro, ele tem apenas 112 páginas, então é uma leitura super rápida que você consegue fazer ali em menos de uma semana. Eu sinceramente fiquei muito impressionada com essa história. Eu imaginava algo totalmente assustador e na verdade chegou a ser até um pouco cômico. Mas a gente tem que considerar que foi escrita há muito tempo, muitos anos atrás. Então, o que eles consideravam terror naquele tempo, hoje para nós talvez não seja nada muito assustador. Mas, de certa forma, o medo também é algo muito relativo, porque causa medo em alguns, faz outros rirem. Então é muito difícil ser um escritor de literatura de terror. Você tem que usar de vários artifícios para que algum consiga afetar o seu leitor. E por isso que eu admiro muito escritores que conseguem construir uma camada de suspense, de mistério e aterrorizante. Eu acredito que hoje em dia, quem for ler o Castelo de Otranto e não souber dessa história que há por trás dele, de quando ele foi escrito, de ser o primeiro, vai encarar ele ali como um livrinho de criança. Até mesmo por causa do diálogo. O diálogo deles é extremamente formal. Por exemplo, eles não chegam, oi, tudo bem, como a gente faz aqui hoje. Eles chegam daquela forma pomposa e dizem aquele diálogo todo complicado, longo e um pouco chato. E todas as dores que eles sentem são mais extremas, as sensações são mais exageradas. Eles realmente vivem tudo à flor da pele. E essa é um pouco da característica do livro que me incomodou bastante, porque eu não gosto de drama assim em excesso. Fico tipo, angustiada. O que eu achei do livro, basicamente, é que ele é um livro legal, interessante para conhecer assim em questões históricas, mas não é um livro para entretenimento. Não é um livro que você vai se divertir com a leitura dele. O Castelo de Otranto, como o próprio título sugere, vai trazer uma história que vai acontecer em um castelo. E é claro que, se tratando do gênero gótico, nós já imaginamos que esse castelo é gigantesco, tem uma arquitetura aterrorizante, cheia de quartos, salas, alçapões, espaços secretos e tudo mais que vai te assustar ou não. No meu caso, não. E a história já começa de uma forma bem drástica. Nós temos o príncipe Manfredo, que é quem governa esse castelo. Ele é casado e tem 2 filhos. E para que seu reinado tenha continuidade e o castelo continue pertencendo à sua família, ele precisa urgentemente casar o seu filho Conrado. E para isso ele já achou uma pretendente que veio de outro reino e já estava vivendo ali com ele, mas ainda não tinha havido o casamento, que era o grande passo para que então a família dele pudesse continuar no trono caso alguma coisa acontecesse com ele. Porém, esse filho dele não era nada saudável, ele tinha vários problemas de saúde e só por olhar nele você já conseguia deduzir que ele não iria durar muito. Mas no dia do casamento acontece uma coisa que é muito trágica, isso não é um spoiler, porque tipo, bem no inicinho do livro nós já temos essa cena ali descrita, que cai um elmo de cima do castelo, em cima do príncipe, algo assim. E enfim, quando esse filho dele morre, ele vê que todas as suas esperanças foram por água abaixo. No entanto, o príncipe Manfredo tem uma ideia. Agora que ele já está casado com a sua esposa há muito tempo, que ela já está numa idade avançada e que o Conrado era seu único filho, ele tem ainda mais uma filha, mas de filho, que era quem poderia assumir o trono, ele não tem mais nada. Ele decide que a sua última esperança seria ele se casar no lugar do filho dele com aquela noiva que veio de outro reino. E aí ele fortaleceria alianças com outro reino e além disso ela poderia ter filhos e de repente ela tivesse um filho homem que poderia dar continuidade ao seu reinado.
Mas qual que é o grande problema nesse plano de Manfredo? É que ele já era casado e naquele tempo o casamento era algo levado muito mais a sério do que hoje em dia, como qualquer outra coisa que era totalmente levada assim, super sério. Então ele precisava dar um jeito de a esposa dele aceitar o anulamento desse casamento, precisava dar um jeito de convencer a noiva do seu filho a se casar agora com ele. E essa noiva, na verdade, já não estava nem muito feliz em casar com o filho dele, imagina com ele. E aí parece que ronda uma maldição nessa família, algo que persegue esse príncipe, mas que a gente não sabe muito bem o que é nesse início da história, porque ele vai tentar esconder ali por debaixo do pano, mas lá no final a gente vai entender melhor essa maldição, se ela vai se concretizar, se ela não vai e por que é que ele era amaldiçoado. E no meio de tudo isso vão ter gigantes, vão ter fantasmas, vão ter assombrações. E a gente vai perceber que esse castelo, ele tem tanta força, tanto impacto na história, que ele acaba quase que funcionando como um personagem. É como se esse castelo tivesse vida própria. É muito interessante a relação dele com todas as pessoas que ali habitam. E é isso por hoje, gente. Eu acho que não tem muito o que falar desse livro. Ele é um livro bastante simples. É um livro um pouco infantil também. Então eu não recomendo se você quer uma leitura de lazer, uma leitura assim que te prenda, que você vai dizer, meu Deus, que livro maravilhoso, não é este livro não. Por outro lado, se você é um apaixonado por histórias de terror, eu tenho certeza que vai ser muito importante você fazer essa leitura, porque afinal ele é o primeiro livro de todos. Então vários livros que você vai ver que vieram depois dele, de alguma forma carregam certas influências. Pelo intuito de conhecer, de ter contato com algo que está tão distante do nosso tempo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já, ative as notificações que aí você será notificado sempre que eu postar um vídeo novo e não esqueça de curtir esse vídeo aqui também. E caso você queira comprar o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo.